aqui quem fala é a Nath e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha prova de Splachno na faculdade. Bom, na minha cátedra de anatomia a gente faz 3 provas, a primeira foi de locomotor, eu já tenho o vídeo aqui no canal, a segunda foi a de Splachno, que foi a que eu fiz semana passada, na sexta-feira, e a próxima futura será de neuro. Mas então como que foi a prova de Splachno? Splachno, como muitos já devem saber, envolve a questão de órgãos, artérias que irrigam, a drenagem venosa de órgãos, inervação e tudo mais. Na cátedra 1 também se toma muita radiografia e muita tomografia nessa segunda prova, nessa prova de Splachno. Na primeira prova eles podem tomar também, mas na segunda eles tomam, eu tenho a impressão que eles tomam muito mais. Porque na tomografia você vai conseguir identificar os órgãos, então você já estudou os órgãos, você vai poder identificar nessa tomografia. Então é muito mais comum que eles peçam tomografia na segunda prova. E eu vou dando aqui essas dicas porque para quem vai estudar na UBA no próximo ano, não interessa só saber que eu aprovei, né? Tipo, tá, aprovou, legal, mas a pessoa às vezes quer uma dica, quer alguma coisa que peçam, alguma orientação, alguma coisa. Então, tudo que eu for falando, eu também vou dar algumas dicas que o meu ajudante me deu para a prova. Eu quero que esse vídeo não seja só sobre o que eu aprovei, eu quero que seja dando algumas orientações para quem vai fazer prova no que vem também. Bom, então, como da outra vez, a gente primeiro faz um choice, eles passaram imagens ali, deu problema no choice, de 30 imagens apareceram 27, então diminuiu a contagem, tiveram que refazer os cálculos dos 60%, que a nota 4, bom sempre lembrar, na UBA, nota 4 é 60%. Então, você vai ver lá a pessoa com nota 4, a média, mas é 60% que ela acertou de uma prova. A gente fez o choice, aí depois a gente saiu da sala e ficou esperando eles chamarem por mesa e por nomes pra gente fazer a prova oral. Dessa vez foi muito rápido. Da primeira prova de locomotor, acho que tinha muito mais gente, demorou bastante pra chegar, e a mesa era 4. Só que dessa vez, gente, foi muito rápido. A gente saiu da prova teórica, eu acho que 1 hora depois eu tava fazendo prova oral já, então assim, foi super rápido. Eu acho que porque realmente tinha menos gente. E eu achei estranho que muitas pessoas foram fazer a prova do Choice, eu não sei se foram mal, mas daí eles começaram a chamar e as pessoas não apareciam, não sei se elas desistiram ou o quê. Mas vocês vão perceber que na primeira prova tem muito mais gente do que na segunda. Eu acho que o pessoal acaba indo mal na primeira e desiste de fazer a segunda, né? E não é uma prova definitiva, porque você pode fazer um recuperatório dela no final do ano. Então, se você perde essa prova, não tá tudo perdido. Pra ir pra essa prova, eu tava assim, mega nervosa, porque aconteceram muitas coisas desse período de estudar Splachno, muitas coisas no âmbito pessoal, coisas que me deixaram às vezes um pouco fora da casinha. Algumas meninas que eu tive que ajudar com alguns problemas aqui em Buenos Aires, teve o Rangel que chegou, daí eu fiz a mudança, tudo isso, fiquei dias sem estudar. Então assim, chegou uma semana antes da prova, eu tava com conteúdo atrasado, eu não tinha revisado nada, eu mal tinha olhado o Atlas. O Atlas é aquilo lá que eu falei que é pro Choice. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu vou ter que fazer milagre, porque eu tava tudo atrasado. Aí eu falei, não, vamos separar, eu vou terminar todo o conteúdo. Daí uma semana antes, não sei quantos dias antes, mas poucos dias antes eu terminei todo o conteúdo. Atrasada, mas terminei. Aí eu falei, ok, agora intensidade na revisão. Mandei ver, eu olhei muito Atlas, muito, e fazia anotações. Eu olhava ele no tablet e fazia anotações. E daí eu peguei o Rangel também pra revisar, eu pegava os temas que eu tinha, eu revisava aqui sozinha, olhando aí pro meu quadro, eu posso mostrar ele outra hora pra vocês, mas eu tenho um quadro aqui no quarto. Aí eu ia explicando pra mim mesma a matéria, aí depois eu juntei alguns resumos que eu já tinha estudado, entreguei pro Rangel e falei, Rangel, me pergunte coisas aleatórias. Aí ele ia me perguntando, aí o que eu não conseguia lembrar, eu estudava mais depois e foi bom, porque ele me perguntou diafragma e na hora me deu branco, eu não tinha revisado direito, e daí eu revisei com mais intensidade e na prova caiu o diafragma pra mim. Então isso foi muito bom. Isso é uma outra dica, pegue amigos, namorado, mãe, pai e peça pra eles olharem seus resumos e perguntarem coisas aleatórias, sabe? Inervação do coração, pulmões, fale tudo sobre peritoneu, coisas assim, porque isso vai te ajudar a revisar, porque você vai estar falando, principalmente na UBA, que as provas são orais, então você não tem como escapar ali, o ajudante está te olhando, você tem que falar com ele. Enfim, eu saí no sábado, a gente teve grupo de estudos. Aí eu falei pro Vitor, eu vou ter que fazer milagre, porque eu tô toda atrasada. Eu não tinha terminado o conteúdo ainda, a prova já ia ser na próxima sexta, tinha menos de uma semana. Aí ele falou, não se preocupa porque uma semana dá pra fazer milagre. E eu consegui fazer milagre. Então assim, por que que também estou falando isso? Pode acontecer na vida de vocês coisas que
interfiram nos estudos, que te atrasem vocês, coisas que vocês não escolheram, ficar doente, ter que voltar pro Brasil porque um pai ou uma mãe precisou de alguma coisa, sei lá, pode acontecer qualquer coisa, teve que se mudar também, aconteceu algum problema no apartamento e vocês atrasaram os estudos, então foca no que eu tô dizendo pra vocês. Em uma semana, lógico, se você tiver assim com tudo atrasado, fica difícil. Eu tinha alguns conteúdos pontuais ali atrasados e eu não tinha revisado ainda, mas eu estudei o que faltava e mandei ver na revisão. Eu estudei muito, muito, muito mesmo. Eu olhava muito aquele Atlas, eu pegava outra coisa, Atlas, gente, sério, depois que você pega o Atlas, você fala assim, cara, eu não entendo o caminho das artérias, não sei qual artéria da rama pra onde. Olha o Atlas, fica olhando o Atlas. Olha, 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 olha. Aí você pega e daí você cobre assim os nomes das artérias. E aí você mesmo fica falando, não, porque essa artéria aqui vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar aquilo. Aí você vai gravar. Porque sim, artéria e ramas é uma pergunta de parcial também. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas é que eu não quero só falar da minha prova, eu quero falar num contexto geral de dicas, eu já falei isso, né? Mas enfim. Então tá, continuando. Aí eu achei que não ia dar tempo e deu, né? Fui aprovada. Agora vou dizer como que foi a minha prova. Primeiro, a gente sempre tenta preparar um tema. Eu gostei muito de estudar estômago, tipo, muito mesmo. Então eu preparei, não diria que eu preparei, mas como eu estudei muito, eu tava sabendo muito bem estômago, se ele me perguntasse se eu tinha um tema preparado, eu ia falar estômago, porque eu sabia a conformação do estômago, sabia a função, sabia irrigação, e a irrigação do estômago tem várias artérias que dão ramas, não sei o quê, então seria uma irrigação legal pra falar. Enfim, eu sabia a parte de drenagem de estômago, eu tava sabendo bem. Então esse seria um tema que se ele me perguntasse eu ia falar, então eu quero falar sobre estômago. Mas não aconteceu isso. Aí um outro tema que eu preparei muito, que eu falei muito pro Rangel, que eu fiz ele escutar uma dezena de vezes, foi o sistema cardionector. E esse sim caiu pra mim. Só que eu não tinha preparado ele como tema porque ele é um pouco complexo, então eu preferia falar sobre estômago. Mas como eu treinei muito, eu soube responder. Ok. Chamaram a gente lá no oral, veio um ajudante, pegou minha ficha, me chamou, se apresentou e me levou para a tomografia direto. Daí ele falou que pra ele gostava muito de imagem. Eu já pensei, meu Deus, se ele gosta muito, ele sabe muito. Qualquer coisa que eu erre vai dar ruim. Eu tava muito nervosa, eu tava assim, ó, tremendo mais que vara verde. Eu tava muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. Daí ele falou, quando você estiver pronta, pode começar a apresentar pra mim a imagem. Primeiro que ele não fala que é uma tomografia, né? Você tem que saber se é um raio-x, uma resso ou uma tomografia. Aí eu tava muito nervosa, daí eu falei pra ele, eu tô muito nervosa, eu não consigo começar. Aí ele pegou e falou, você quer uma balinha e tal? Eu falei que queria, peguei uma bala com ele. Falei, Natasha, você tem que se acalmar. Aí eu peguei, olhei pra tomo, aí apresentei, e ele perguntou, que região que é e tal. Daí eu falei que era a região abdominal, daí ele pediu pra eu apresentar todos os órgãos. Então, assim, eu olhei ali que tinha um fígado, que tinha um baço, então eu sabia que era a região abdominal. Aí eu fui falando dos órgãos também, porque aparecia os rinhones, a suprarrenal, o fígado, o baço, o pâncreas também aparecia, só que eu tava em dúvida entre duas coisinhas que iam pro baço. Aí ele falou assim, me fale sobre o pâncreas. Daí eu falei a conformação e tal. Aí ele perguntou, o pâncreas tá perto do baço? Em que parte do pâncreas tá mais perto do baço? Daí eu falei, a cola. Aí ele falou, então olha na imagem. Daí, tipo, eu tive mais segurança pra marcar. Aí ele falou o seguinte, que às vezes na tomografia, principalmente a gente que não tem um olhar igual das pessoas que já estão mais avançadas, que estão olhando sempre a tomografia, que a gente pode usar os nossos outros conhecimentos e aplicar na lógica na tomo. Então assim, eu sabia a posição do pâncreas em relação ao baço, eu tava vendo o baço ali e tava vendo dois riscos, eu poderia deduzir qual seria a cola do pâncreas, então. Essa é uma outra dica, já vem então de um ajudante, que é você usar a lógica, porque assim, eu tava com muito medo de marcar e marcar errado. E daí ele falou, você tem que usar a lógica, às vezes a gente sabe a posição que tá, a gente olha na tomo, a gente tem que usar essa posição que a gente tem ali de conformação de Atlas e tal, e jogar na tomografia. E daí foi o que eu fiz. Aí também mostrei o estômago, vena cava inferior, a artéria, tudo que dava pra ver na tomo eu fui falando. Aí, ok, apresentei tudo que tava na tomo, aí ele me perguntou quais eram os limites do diafragma. Aí eu falei os limites do diafragma,
eu tinha como limite, geralmente, o externo, mas daí ele pediu também os músculos. Daí eu falei do músculo transverso, do abdômen, oblíquo interno e externo. E daí ele falou, tá faltando um. Aí eu falei, o reto do abdômen. Aí sim. Aí ele aceitou e tal. Aí ele falou, o que você sabe me falar sobre peritoneu? Aí eu falei mais um pouco de peritoneu. Aí ele quis saber também de mesentério. Aí ele pediu um tipo de mesentério que fosse muito conhecido. Aí eu falei o mesocólon. E assim, uma coisa que me deixou muito tranquila é que o tempo todo esse ajudante sorria. Ele, sabe, ele tava assim, quando você acertava ele fazia uma cara boa. Isso eu acho que é muito legal em quem quer ser ajudante, porque a gente tá muito nervoso ali. Eles também passaram por isso, eles passam por isso em outras matérias da carreira. Então, você ter ali uma pessoa que não parece estar contra a vontade dela ali, te ajuda a ficar mais calmo, sabe? Então, eu vou dizer assim que eu levei muita sorte de ter uma pessoa que estava calma, que estava interessada em me escutar, em fazer minha prova. A gente ficou ali uns 40 minutos, eu acho que fazendo prova, foi bastante tempo. Aí depois que a gente saiu da parte ali onde tem as tomos, onde tem raio-x, enfim, ele me levou pro lado de um frasco. Eu falei, nossa, agora ele vai tomar frasco. Eu falei, meu Deus, tava morrendo de medo, porque na prova de locomotor, quando me tomaram frasco de coeixo, eu me lasquei. Aí eu falei, nossa senhora, o que vai dar, né? Aí ele me fez sentar do lado do frasco, só que ele foi fazer perguntas teóricas pra mim. Aí ele falou, me fale... Essa, gente, é uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, sistema nervoso é a mesma coisa que sistema cardionector? Aí eu pensei assim, então eu falei, meu Deus, deve ter uma pegadinha. Aí eu falei, não, dele. Não, por quê? Me justifique. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou justificar isso? Aí eu falei, porque sistema cardionector são fibras especializadas. Aí ele, muito bem, e o que é um sistema nervoso? Aí eu fui explicar pra ele a parte de sistema nervoso e tal, assim, mas bem assim, de uma maneira mais grossa, sabe? Ele não perguntou nada muito fino. Muito fino quer dizer muito específico, muito aprofundado. A gente começou a falar, ele começou a perguntar do nó do sinusal, daí eu falei que era o marca-passo. Aí ele perguntou exatamente onde que tá o nó do sinusal. Aí eu falei, na aurícula direita. Aí ele falou, ok, mas me dê algo mais específico. Onde exatamente na aurícula direita ele tá? Aí eu não sabia responder. Tipo, eu não conseguia entender onde estaria, porque eu estudei uma posição mais específica do nó do atrioventricular. Daí tanto que eu falei pra ele, esse eu não sei, eu sei do nó do atrioventricular. Ele, então onde fica o nó do atrioventricular? Aí eu falei sobre o triângulo de Koch, ele perguntou os limites, eu falei os limites. Ele falou muito bem e tal, daí ele falou, isso é a mesma coisa que as DIs? Eu falei, não, as DIs é o que vai passar ali entre os ventrículos, vai dar ramo direito, ramo esquerdo e tal. Enfim, ele fez algumas perguntas nesse sentido de cardionector, e eu não soube responder a parte da aurícula direita. Só que depois falando com o Vitor, parece que é a desembocadura da vena cava superior. O que faz sentido, só que na hora, tipo, não me veio na cabeça que fosse vena. Porque eu pensei que fosse algum limite de topografia igual a do nó do atrioventricular, que é o triângulo de Koch. Eu achei que devia ter algum nome, alguma coisa específica pro nó do sinusal. Mas a princípio, então, é a desembocadura da vena cava superior. Falando em peritoneu, ele também me perguntou os limites do peritoneu e os órgãos. E perguntou se os órgãos têm nomes diferentes em relação ao que eles estão no peritoneu. E sim, daí você tem que lembrar que é retroperitoneu e infraperitoneu. No caso, daí eu falei isso e ele pediu exemplos. Daí eu dei exemplo de retro como o rinhão. E sobre o infra, eu dei exemplo do estômago. Daí também quando ele tava perguntando de abdômen, gente, é que às vezes eu vou lembrando, eu anotei ali, mas tinha coisa que até eu tinha esquecido de anotar. Daí quando a gente tava falando de abdômen, ele também me perguntou a disposição dos órgãos, tipo, o fígado do lado direito, o estômago aqui, junto com o pâncreas discorre pro lado esquerdo, o baço, não sei o que, tipo assim, mais ou menos a relação de um órgão com o outro. Tipo, o baço tá pro lado esquerdo do estômago, tipo, enfim, mais ou menos isso. Mas assim, de uma maneira bem, como eu vou dizer,
não aprofundada também, sabe? Porque a gente estuda pra falar todas as relações. Ele não quis nada muito específico, porque eu acho que ele tava fazendo muitas perguntas de várias coisas diferentes. Ele queria saber de forma mais ampla tudo que eu sabia, então ele não perguntou assim muito específico. Eu acho que ele viu que eu sabia falar um pouco de relação, ele imaginou que eu tivesse estudado e ficou por isso mesmo. Ele perguntou também, rapidamente, se eu sabia quem fazia irrigação do estômago. Aí eu fui falar, sim, a artéria esplênica, porque na verdade quando a gente tava vendo a tomografia, a artéria esplênica pode aparecer na tomografia, dependendo do corte que você fizer. Mas daí, quando eu falei isso, ele já mudou de assunto e já continuou perguntando outras coisas. Então eu não tive a oportunidade de falar sobre irrigação do estômago, mas enfim. Bom, basicamente foram essas as perguntas: a tomografia, o diafragma, peritoneu, todos os órgãos ali que estão envolvidos, limites contenidos, né? Sistema cardionector, e essas foram as perguntinhas. Ele me falou o seguinte, que eu deveria apresentar com um pouco mais de segurança e usar um pouco mais a lógica na tomografia, porque daí eu iria melhor. Porque eu tava muito insegura pra apontar as estruturas, algumas não, né, tipo um fígado. Não tem como ficar inseguro pra apontar um fígado, porque ele é muito grande. Mas igual na parte do pâncreas, eu fiquei em dúvida ali se eu apontava, eu tava com medo de não ser o pâncreas, de ser, sei lá, outra coisa, enfim. E daí acabou o seguinte, que ele me deu nota 6, é o mesmo esquema, né? Nota 4 é o mínimo lá, 60%, e daí ele me deu nota 6. Em parte porque eu não sabia, por exemplo, onde ficava exatamente o nó do sinusal. Eu fiquei em dúvida na hora de apontar o pâncreas. E eu tava assim muito insegura, tava mostrando muita insegurança, e eles tiram nota por insegurança. Porque, sei lá, eu acho que eles avaliam um pouco da tua posição ali e tudo mais. De todo modo, eu aprovei, então agora eu já vou direto pro módulo de neuroanatomia. Afinal, é obrigatório, então todos esses assuntos eu vou estudar novamente pro final do ano, pra prova final. Mas é isso, gente. Essas foram as perguntas que fizeram pra mim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários. Me digam se vocês fizeram prova de SPLAC, no que te perguntaram. Mas se não for na UBA, na tua faculdade no Brasil, em qualquer lugar, me diga aí o que perguntaram pra você. E a gente se vê no próximo vídeo.